E aí, nono ano, tudo bem? Beleza? Ó, aula de hoje, racionalização, tudo bem? Vamos lá. Racionalização. Bom, então você já observou essa palavra escrita aqui, ó, racional. O que é um número racional? São todos os números que podem ser escritos na forma de uma fração com numerador e denominadores números inteiros. Muito bem. Bom, então observe que esse número aqui não é um número racional, raiz de 3, né? Não pode ser escrito na forma de fração, nem esse e nem esse denominador. Os denominadores todos dessas frações são números irracionais. Então, racionalização seria o processo pelo qual eu vou transformar essa fração com denominador irracional em denominador racional. Tudo bem? Legal. Então vamos lá. São três casos muito simples. Primeiro caso é quando você tem no denominador uma raiz quadrada. Por exemplo, aqui eu tenho raiz quadrada de 3. Apenas a raiz quadrada. O que acontece aqui? Acontece o seguinte. Eu vou pegar essa fração e vou multiplicar por um número que a gente chama de fator racionalizante. Isto é, eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3. Por quê, professor? Porque olha só, quando eu multiplico a raiz de 3 por raiz de 3, isso dá o quê? Raiz de 3 ao quadrado, não dá? E aí você pode fazer o quê? Cortar a raiz, o quadrado com a raiz, e isso vai ficar apenas do quê? 3. Muito bem. Então, era a raiz de 3, passou a ser o quê? 3. Legal? Então, eu transformei o denominador em um número racional. Bom, em cima você vai multiplicar 2 por raiz de 3, vai ficar 2 raiz de 3. Muito bem. Em cima pode ser um número irracional, embaixo aqui não. Legal? Então a brincadeira aqui é o seguinte: toda vez que você tiver uma raiz quadrada no denominador, você vai multiplicar pelo próprio denominador em cima e embaixo. Então o fator racionalizante aqui nesse caso seria multiplicar em cima e embaixo por raiz quadrada de b. Legal? Aqui no exemplo eu multipliquei em cima e embaixo por raiz quadrada de 3. É interessante você notar o seguinte: por que eu multiplico em cima e embaixo pelo mesmo número? Pelo seguinte, quanto equivale raiz de 3 dividido por raiz de 3? Dá 1, não dá? Isso é, esse dividido por esse dá 1, e uma vez isso daqui, essa fração, altera o valor da fração? Não, porque o 1 ele é o elemento neutro da multiplicação. É por isso que eu multiplico em cima e embaixo sempre pelo mesmo número, para que essa divisão dê 1. E uma vez essa fração continua com o mesmo valor. Então eu reescrevi a fração, só que eu não mudei o seu valor. 2 sobre raiz de 3 tem o mesmo valor que 2 raiz de 3 sobre 3. É apenas uma maneira diferente de escrever. Muito bem. Bom, agora, e quando eu não tenho raiz quadrada? Quando eu tenho uma raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta e assim por diante? Então eu tenho que observar duas coisas. Primeiro, eu tenho que observar o índice da raiz. E segundo, eu tenho que observar o expoente do radicando. E aí, o fator racionalizante vai ser quanto, Rafael? Bom, a gente vai ver aqui, ó. Aqui o que eu tenho? Eu tenho 2 sobre raiz quinta de 3 ao quadrado. Observe o seguinte: se aqui dentro fosse 3 elevado a 5, eu ia cortar o 5 com esse índice, não é? O expoente 5 do 3 com o expoente com o índice 5 da raiz. Se fosse 5. Mas não é 5. Quanto é que é? 2. Aí eu te pergunto: 2 para chegar a 5 faltam quantos? Faltam 3, não é? Muito bem. Então aí que está o grande lance. Eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz quinta, porque eu só posso multiplicar raízes que têm o mesmo índice, mas aqui não entrará 3 elevado a 2 não, entrará 3 elevado a quanto? Ao quanto que falta o 2 para chegar ao 5, 2 para chegar ao 5 faltam quanto? 3, 5 menos 2, 3, então eu vou multiplicar por 3 ao cubo. Se eu multipliquei por isso daqui embaixo, eu tenho que multiplicar a mesma coisa em cima, 3 ao cubo. Aqui vai entrar o expoente 3, por quê? Porque 5 menos 2 deu
deu 3. Legal? Por isso que tá entrando aqui esse expoente 3. Legal. Bom, e aí quanto é que você vai ter aqui, ó? Em cima você tem 2 vezes raiz quinta de 3 ao cubo. E aqui vai ser a raiz quinta de quem? Olha que interessante. De 3 ao quadrado vezes 3 ao cubo. Ah, agora você está começando a entender, né? Por quê? Porque 3 ao quadrado vezes 3 ao cubo vai dar o quê? Vai dar 3 à quinta. Ah, que coisa linda, ó. E aí o que acontece aqui? Aí você vai poder cortar o índice com o expoente. E aí vai sobrar apenas quem? Apenas 3 embaixo. Em cima ficou quanto? 2 vezes raiz quinta de 3 ao cubo, 2 vezes raiz quinta de 3 ao cubo. Pronto, tá lá. O denominador, que era um número irracional, passou a ser um número racional. Muito bem, então vamos lá. Vamos rever o primeiro e o segundo caso. Primeiro caso, quando eu tenho raiz quadrada, você vai multiplicar pela própria raiz em cima e embaixo. Era a raiz de 3, multiplicou por raiz de 3 em cima e raiz de 3 embaixo. Agora, quando você tem uma raiz enésima, você vai multiplicar pela raiz enésima. Mas de quem? Do radicando, que é 3, e o expoente dele vai ser 2? Não. O expoente dele vai ser o que falta a ele para chegar igual ao índice. O que falta 2 para chegar a 5 é 5 menos 2 que dá 3. Vai ser 3 elevado a 3. Por quê? Porque quando você multiplica 3 ao quadrado por 3 ao cubo, vai dar 3 à quinta, que aí você corta o índice com o expoente do radicando. Legal? Muito bem. Bom, e o último? O último é o seguinte, quando você tem uma soma, quando você tem uma subtração de uma raiz mais outra raiz, ou uma raiz mais um número, ou a raiz menos uma outra raiz, ou a raiz menos um número. Aqui você tem que observar uma coisa importante. O que acontece? Você lembra de um produto notável que diz que A mais B vezes A menos B é a diferença de quadrados? É A ao quadrado menos B ao quadrado? Muito bem. Então olha só que legal. Se eu tiver raiz de B mais C, se eu multiplicar por raiz de B menos C, isto é, aqui é mais, multipliquei pelo menos, né? Produto da soma pela diferença. Aí vai dar o quê? Vai dar raiz de B ao quadrado menos C ao quadrado. E aí o que acontece? Acontece que esse quadrado acaba com a raiz. Legal? E aí vai ficar só B menos C ao quadrado, que é um número racional, que é o que eu quero. Bom, então você já observou aqui, porque olha só, olha o que você tem. Você tem 2 sobre raiz de 3 mais 5. Então, o fator racionalizante aqui vai ser esse cara, é a soma, então só falta a diferença. Porque aí eu vou ter o produto da soma pela diferença. Então é o que a gente chama de conjugado do denominador. O conjugado de raiz de 3 mais 5 é raiz de 3 menos 5. E se você multiplicar embaixo por raiz de 3 menos 5, em cima você também tem que multiplicar por raiz de 3 menos 5. E aí o que você vai ter? 2 vezes raiz de 3 menos 5. E embaixo você vai ter o quê? A mais B vezes A menos B. Então você tem A ao quadrado menos B ao quadrado. Então você vai ter aqui, ó, 2 vezes raiz de 3 menos 5 sobre... Opa! Aqui que é o grande lance, ó, a raiz indo embora. Quadrado corta com a raiz, ficou o quê? 3 menos 5 ao quadrado, que é 25. Então isso daqui daria, fechando, 2 vezes raiz de 3 menos 5 sobre 3 menos 5, que dá quanto? Menos 22. Muito bem. Aí só para ficar legal, aqui vai ficar menos aqui na frente, 2 corta com 22, então ficou raiz de 3 menos 5 sobre 11. Perfeito? Então observe, era uma fração com denominador irracional, agora passou a ser uma fração com denominador racional. O que eu fiz? Racionalizei. Beleza? 3 casos.
Primeiro, quando for raiz quadrada, multiplica pela raiz quadrada em cima, raiz quadrada embaixo. Segundo, quando for raiz enésima de b elevado a m, você vai multiplicar por raiz enésima de b elevado, aí no caso você faz n menos m. n menos m. Muito bem. E terceira, quando você tiver uma soma, raiz mais um número, raiz mais uma raiz, você vai multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado do denominador. Se é a mais b, o conjugado é a menos b. Muito bem, lembra? A mais b conjugado é a menos b conjugado é a mais b, porque o produto deles dá a diferença dos quadrados. Então aqui raiz de 3 mais 5 vezes raiz de 3 menos 5, deu raiz de 3 ao quadrado menos 5 ao quadrado. Perfeito? Muito bem. Então, gente, tá aí, racionalização. Vocês já têm a lista de exercícios, é só fazer, mandar ver, continue na quarentena, se cuidando e até a próxima. Valeu?